Hollywood frequentemente tenta trazer de volta clássicos do passado, gerando inúmeros remakes e reboots que por vezes têm resultados desastrosos. E quando foi anunciado que Planeta dos Macacos ganharia um novo filme 10 anos após um reboot não tão bem sucedido em crítica, a reação de boa parte do público naturalmente foi de incredulidade. Mas eis que fomos surpreendidos quando chegou nos cinemas Planeta dos Macacos: A Origem, um filme que não só funciona como uma prequel do clássico dos anos 60, mas também trouxe uma atualização certeira para a franquia, nos contando a jornada de César, um símio que busca o seu lugar em um mundo de humanos. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora, aqui é Sora e hoje vamos falar sobre a trilogia moderna de Planeta dos Macacos, explorando como esses filmes não só atualizam, mas enriquecem a franquia como um todo. Roda a vinheta porque hoje é dia de seguir em uma jornada de volta ao Planeta dos Macacos. Olá, caros terráqueos, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para te ensinar o segredo para fazer aquela compra que você adiou tanto. Mas não é nada tipo fazer acordo com alienígenas de índole duvidosa ou ter que voltar para trabalhar até depois de morto. Eu estou falando da Promobit. A Promobit é uma comunidade onde todos os dias você encontra mais de 700 ofertas. Tem celulares, jogos, livros, smart TVs e muito mais. São todas ofertas verificadas pela Promobit e de lojas seguras e confiáveis para você poder comprar tranquilo, seja na Terra ou nos cantos mais remotos da galáxia. Está querendo comprar algum produto específico? Nesse caso, é só você adicionar ele na sua lista de desejos. Assim você recebe um alerta assim que ele entra em promoção. Nessa semana do Orgulho Nerd, vista a sua skin de economia e acesse a Promobit pelo link na descrição para ter acesso às melhores ofertas. Porque se está em promoção, tá na Promobit. Em 1968, Planeta dos Macacos marcou o cinema com uma poderosa mensagem anti-guerra, uma resposta aos anseios de um apocalipse nuclear que paravam sobre um mundo vivendo a Guerra Fria. E quando decidiram trazer a franquia de volta mais de 40 anos depois, os roteiristas Amanda Silver e Rick Jaffa tinham um desafio. Afinal, o mundo já era outro. A aniquilação nuclear já não era mais vista como a ameaça de antes. Então, como tornar Planeta dos Macacos algo mais contemporâneo sem abandonar as raízes da franquia? Como já fica bem claro logo no título do filme de 2011, Planeta dos Macacos: A Origem, ou A Ascensão do Planeta dos Macacos, traduzindo direto do inglês, a nova trilogia começa nos mostrando os primeiros passos do surgimento de uma nova civilização. Uma civilização não mais liderada pelo homem, e sim pelos símios. Tudo começa com a invenção de um medicamento que promete um tratamento para o Alzheimer desenvolvido pelo cientista Will Rodman. Chamado de ALZ-112, esse medicamento tão promissor é inicialmente testado na chimpanzé Olhos Brilhantes, que não demora a demonstrar níveis de inteligência impressionantes. Porém, ao se tornar mais inteligente, Olhos Brilhantes se torna também mais difícil de ser controlada. Bem no dia de uma reunião de investidores, ela reage de forma agressiva ao ser removida da jaula e escapa, o que não apenas causa a sua morte, mas também o congelamento do projeto de Will. Enquanto o Planeta dos Macacos original usa a inversão de papéis entre humanos e macacos para satirizar aspectos da sociedade, em especial o uso da fé na promoção do negacionismo, o filme de Rupert Wyatt não só adota temas mais modernos como a manipulação genética, mas também desfaz essa inversão de lados para expor um outro ponto de vista, tecendo um comentário sobre a ambição e a falta de ética no meio científico. Enquanto no primeiro filme vemos os humanos capturados e aprisionados a mando de Zeios, nesse vemos a Gensis tirando os chimpanzés do seu ambiente natural e os colocando em jaulas para servirem de cobaias, reforçando assim outro tema bastante presente na série, o antropocentrismo. Como o homem enxerga a natureza como algo que está ao seu dispor e não como algo do qual ele faz parte. Algo que também é vivo e deve ser respeitado, não tratado como um mero produto.
I run a business, not a petting zoo. Logo depois da fuga de Olhos Brilhantes, Will descobre o motivo por trás da agressividade da símia. Ela tinha dado à luz a um filhote. Filhote esse que ele leva para sua casa para que ele não fosse sacrificado e que recebe o nome César. Em poucos meses, o pequeno César demonstra uma inteligência acima do comum, um resultado do ALZ-112, que foi transmitido de mãe para filho. E ao lado de Will e de seu pai, ele é criado em um ambiente de bondade, onde ele era visto como um igual. Porém, César também era muito curioso. Da janela da sua casa, ele observava empolgado o mundo exterior. E como todos, ele queria fazer parte desse mundo. E é assim que vemos o início da jornada de César na descoberta da sua identidade. Um símbolo muito importante ao longo da saga, a janela do sótão é como César visualiza o mundo dos humanos. Através do vidro, ele se encanta com aquele mundo. Porém, do outro lado do espelho, a realidade se mostra bem diferente. Ao visitar o mundo exterior, ele percebe que não era como aquelas pessoas, como aquelas crianças. César causava medo e repulsa. Isso o leva a questionar o que ele realmente era. Uma parte importante dessa jornada de descoberta vem quando, ao tentar resolver as coisas seguindo o seu instinto, César acaba sendo separado de Will. Nesse momento, ele é obrigado a deixar o seu mundo seguro ao lado de alguém que ele confiava e é colocado em um mundo artificial, em uma jaula onde a janela nada mais mostrava. E é nesse lugar que César encontra outros da sua espécie, porém eles não eram como ele. Ali César passa a ter contato com um novo mundo, um mundo onde os símios se comportavam como selvagens e eram tratados como objetos, propriedades dos seres humanos. Um lugar onde ele finalmente percebe o que a sua espécie representava para a humanidade. Pois é justamente no meio desse manicômio que César se encontra, que ele passa a ver quem realmente era e adota o ideal de criar um mundo melhor para os símios. Primeiro, ele conquista o seu respeito, se estabelece como um líder. E mesmo quando tem a oportunidade de voltar à sua vida confortável com Will, César rejeita voltar para a coleira. Agora ele ficaria com os seus semelhantes e ajudaria a sua espécie. Macacos sozinhos eram fracos, macacos juntos eram fortes. Agora, sabendo escapar do abrigo, César rouba o novo reagente produzido por Will e coloca os símios em igualdade com ele. Porém, o contato com aquela substância afeta também o próprio César, que agora podia mais do que apenas pensar, podia também falar. Take your stinking paw off me, you damn 38! É nessa palavra tão simples, mas entoada com tamanha determinação, que está todo o significado dessa jornada inicial de César, quando ele diz não para esse mundo de abusos e submissão, onde os símios eram considerados inferiores. Juntos, eles libertam os seus semelhantes e voltam para o ambiente ao qual eles sempre pertenceram. Surgia uma nova civilização. A humanidade, por outro lado, contemplava o fim. Não demora para o ALZ-113 se mostrar nocivo para os seres humanos e uma pandemia logo dá início ao fim da sua civilização. Agora este era o planeta dos macacos. Com o sucesso de A Origem, a Fox logo tratou de dar andamento a uma sequência. Sequência essa que eles queriam produzida com o máximo de agilidade, o que desagradou o diretor Robert Wyatt, que optou por deixar o projeto por medo de não ter tempo para desenvolver as suas ideias. Agora quem assumia a direção era Matt Reeves, na época um diretor que trabalhava mais com séries, mas que vinha ganhando destaque no cinema com a direção do found footage Cloverfield, O Monstro. E com Reeves surgiu uma sequência que conversa muito bem com o primeiro filme, retratando agora o encontro de uma civilização em ascensão com outra que lutava pelas suas últimas chances de sobrevivência. Em Planeta dos Macacos, o confronto, retornamos ao mundo 10 anos após os eventos de A Origem. Os macacos tinham estabelecido uma colônia liderada por César e por muitos anos não viam mais vestígios da humanidade. Eis que de repente um encontro
encontro inesperado acontece. Alguns humanos tinham imunidade ao vírus e essas pessoas imunes tinham se juntado em um abrigo. Só que para sobreviver, eles precisavam de energia, e a única fonte próxima estava em território símio. Esse reencontro dos humanos com os símios não acaba nada bem. Um confronto que não escala em um primeiro momento, mas que acende o pavio de um ciclo de violência. Ao estabelecer a sua comunidade, César se baseia naquilo que aprendeu com Will, criando seus semelhantes com uma relação de igualdade. E quando encontra com os humanos, ele sabe que o melhor é os manter afastados do seu povo. Afinal, ele podia ser um otimista, mas não era bobo. Porém, a presença daquelas pessoas ali o coloca diante de uma decisão difícil. Não só por compaixão, mas também para estabelecer uma relação de diplomacia com aquele abrigo, ele deixa os humanos adentrarem o seu mundo. O problema é que nesse cenário, sementes de violência já tinham sido plantadas. De um lado, humanos como Carver odiavam os símios, acreditavam serem eles a causa do fim da sua civilização. E do outro tínhamos Koba, um macaco que carregava não apenas no seu corpo, mas também na sua memória as marcas da maldade humana. Marcas que criam um confronto de ideias entre ele e César. Assim que vê um acordo entre as duas espécies se formando, Koba vai até o refúgio dos humanos e lá ele encontra esses humanos com armas suficientes para colocar em risco os símios. E a preocupação de Koba não era uma coisa infundada. Ele sabia bem que toda vez que os macacos mostravam a sua força, a resposta dos seres humanos era a guerra. No seu personagem, nós temos a representação daquele que, durante toda a sua vida, só conheceu o lado do seu inimigo que é violento, que oprime. E por isso ele se torna incapaz de ver nele o seu semelhante, de ter qualquer vestígio de empatia por esse inimigo. Para Koba, a única solução viável para aquela situação seria a violência. E quando ele volta e vê os símios trabalhando junto com os humanos na represa, ele é tomado pelo ódio, um sentimento que o faz até mesmo ofender César. Caesar loved humans more than apes, more than your sons. Algo que não apenas enfurece César, mas obriga ele a reforçar a sua autoridade perante os símios. Afinal, aceitar aquilo podia ser visto como um sinal de fraqueza, e ele sabia que os macacos sempre se apegavam ao galho mais forte. E por fim, ao se ver humilhado diante dos seus e dos seres humanos, morre no interior de Koba a lealdade aos símios. Assim, por um lado, enquanto humanos e símios trabalham juntos, eles conseguem restabelecer a luz, algo que vai além de só energia. A luz aqui funciona como uma metáfora para a esperança de uma convivência pacífica entre as duas espécies. Os macacos tinham ajudado os humanos, alguns até criavam laços com eles, e os humanos tinham ajudado César a salvar a vida da sua esposa. Porém, por outro lado, a escuridão dentro de Koba também ganhava força. Quando tudo parecia estar indo bem, César é traído pelo general, que o ataca e manipula a tribo para acreditar que aquilo tinha sido obra dos humanos. Com César supostamente morto, Koba se aproveita da sua posição, assume a liderança dos símios e lidera um massacre contra os seres humanos. E enquanto à primeira vista Koba pode parecer certo, porque afinal os humanos eram uma ameaça, uma espécie da qual não é difícil você esperar o pior, logo o filme nos mostra que Koba não lutava pelos símios. Ele não só compra essa guerra na base de uma traição, como também passa a aprisionar e agredir os seus, assim como faziam os seres humanos. No fim, ele é apenas um triste reflexo da violência humana, uma personificação dos medos e dos traumas causados por essa violência, que agora se voltava contra aqueles sobreviventes na forma de uma vingança. Koba havia se tornado aquilo que ele mais odiava.
Mas ainda existe um terceiro elemento muito importante nessa história. Enquanto de um lado temos César, que conheceu o lado bom da humanidade, e do outro Koba, que só conheceu o lado ruim, temos também Olhos Azuis, um símio nascido após os primeiros conflitos que só conhecia os seres humanos através do que lhe era contado. Jovem e inocente, Olhos Azuis é facilmente convencido pela manipulação de Koba, pegando uma arma e entrando em uma guerra que ele sequer entendia. Porém, ele acreditava também na compaixão e na compreensão que César tinha lhe ensinado. E quando vê na sua frente os horrores daquela guerra, quando vê os seus companheiros aprisionados, ele percebe o seu erro. O quanto ele tinha sido manipulado para entrar em uma luta que não era dele e nem do seu povo, mas sim de um indivíduo que agora só queria poder. Planeta dos Macacos: O Confronto é um filme que coloca César diante de uma grande tragédia, uma crise que mostra para ele que os símios também eram imperfeitos. Para muitos deles, a brutalidade ainda era vista como força e a diplomacia como um sinal de fraqueza. Para César, maior do que a dor dos ferimentos causados por Koba era a dor da traição, de perceber que os símios não eram o que ele idealizava e que muitos deles ainda mantinham dentro de si as raízes da violência. Uma cena muito forte desse filme é quando Olhos Azuis entra na sala onde está César ainda segurando um fuzil, algo que é um choque não só para César, mas também para o próprio Olhos Azuis, que expressa no seu semblante a vergonha, o arrependimento de ter consigo aquela ferramenta de opressão, de destruição. No fim, mesmo depois que César consegue derrubar Koba e recuperar a liderança dos símios, ele sabia que já era tarde demais. Os macacos tinham reiniciado esse ciclo de violência e agora a única resposta a se esperar dos seres humanos era a guerra. Um dos títulos mais fortes de toda a franquia O Planeta dos Macacos, O Confronto é um filme que surpreende não só pelos seus efeitos visuais, que permitem um nível de expressividade impressionante nos símios, mas também pela sua trama, que é cheia de nuances e complementa muito bem aquilo que nós vimos sendo iniciado em A Origem. Agora não mais falando sobre identidade e libertação, mas sobre o constante ciclo de violência da raça humana. Uma história que tem a sua conclusão em um terceiro filme, onde presenciamos a guerra. Passado apenas 2 anos após o confronto, a guerra começa com a facção paramilitar Alpha Ômega procurando pelo esconderijo de César. Nesse ponto, César já se tornou uma figura lendária entre os humanos. Humanos que agora tinham mais um problema para enfrentar. O ALZ-113 tinha passado por uma mutação que não apenas deixava os símios mais inteligentes, mas também tirava a capacidade de falar e raciocinar dos seres humanos. Nesse terceiro filme, Reeves aposta com força em referências a filmes sobre a Guerra do Vietnã, em especial o clássico Apocalipse Now, com o personagem de Woody Harrelson sendo claramente baseado no coronel Walter Kurtz, interpretado por Marlon Brando. Seguindo diretamente com os temas do confronto, ele começa com César ainda tentando quebrar o ciclo de violência da guerra. Porém, vendo os símios tendo que portar armas e se sacrificar no conflito, tira dele a compaixão pela espécie humana. Um vazio que é ainda preenchido pelo ódio quando o coronel promove um massacre aos símios, matando inclusive sua esposa e filho. A partir daí, é César que embarca em uma jornada por vingança. Apesar de já não estar mais vivo, Koba e a sua violência ainda vivem nesse mundo. Além de estarmos vendo uma guerra que foi iniciada por ele, o antigo general passou a não apenas assombrar as memórias de César, mas também pôs à mostra uma fragilidade do povo símio, o que levou alguns deles a se aliarem ao galho que parecia mais forte. Sim, nesse filme vemos símios lutando ao lado da Alpha Ômega, mesmo sendo chamados pejorativamente de mulas e defendendo acampamentos com os dizeres "macaco bom é macaco morto". E não, eu não tô brincando. Aliás, esse nome Alpha Ômega não foi escolhido à toa. Ao longo do filme vemos menções diretas ao versículo do Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. We are the beginning!
O coronel se considerava um messias desse novo mundo, a figura que derrubaria César e se tornaria o grande salvador da civilização humana. Quando consegue capturar César, ele faz do líder símio um símbolo de subjugação, uma ferramenta para obrigar a sua espécie a trabalhar forçadamente para os humanos. Porém, César não se curva aos seus opressores e, graças aos seus aliados e à sua natureza estratégica, consegue novamente libertar os símios. E por fim, ainda existe a revelação de que aquela guerra não era exatamente contra os macacos. Mesmo em um momento tão crítico, onde a humanidade já se via na beira do precipício, ainda eram humanos contra humanos, aqueles que Zeios define como a criatura belicosa, que guerreia contra o próprio irmão. E isso coloca nos novos sintomas do vírus uma característica muito interessante, porque ele passa a funcionar como uma metáfora para estar na base da violência humana a falta de comunicação. Quando nos tornamos incapazes de estabelecer uma comunicação, de usar a razão, a melhor saída sempre parece a violência. E no fim, mesmo perdendo tudo, César ainda luta contra o seu lado humano, o seu lado que se guia pela maldade. Mesmo em seu pior, ele ainda é capaz de sentir compaixão pelos seus semelhantes. E é assim que vemos a conclusão desse ciclo de violência. Ao longo da sua jornada, César vê tudo o que ele tinha construído desmoronar, é obrigado a lutar em uma guerra que não tinha sido iniciada por ele, porém, ele nunca deixou morrer dentro de si a esperança de um futuro melhor. Aquela sociedade já tinha falhado, já tinha sido condenada pela violência. Mas quem sabe, ainda não existia alguma esperança nas gerações futuras. E esse foi o nosso vídeo sobre a trilogia Planeta dos Macacos. Para mais Planeta dos Macacos e outras franquias da ficção científica, continuem conosco aqui no Central Pandora. E antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Joel Melo e Mestre J, o pessoal da Ponte de Comando Saren, Pedrox e Guilherme Ian, e os oficiais de ciências Edson Haroldo, Rosana Barbosa, JF Investor e Diego Dias, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.